Bjorn, o personagem mais azarado do mundo dos manhwas. Nunca antes na humanidade humana houve um caso em que o infeliz se lascou tanto. Em todos esses anos de mangazeiro garimpando na net, eu vi muita coisa, mas isso daqui é esquisito. Bom, sem muito mais enrolação, vamos para o recap do sobrevivendo no jogo como um bárbaro. Desde muito jovem, o rapaz sempre gostou de videogames. Ele sempre estava com algum problema de saúde, vivia enfurnado no hospital, então o passatempo dele era só esse, jogar. Aqui vemos nosso rapaz muito focado na gameplay. E parece que deu ruim pra ele, game over. O prota tá culpando a IA. Ela foi burra e desde curar ele, curou outra pessoa. As pessoas sempre falavam para ele que ele vai acabar enjoando de uma coisa se ficar fazendo ela demais. Então ele se irrita e joga o videogame dele na mesa. Então nosso prota começa a refletir, porque jogar os jogos não era tão divertido como era antigamente. Não importava o gênero que ele jogasse. Para ele, todos os jogos que lançavam ano após ano eram um completo lixo. A construção de mundo era sempre a mesma e estereotipadas. Não havia profundidade nos jogos. Então ele, bastante desanimado, ficava pensando se nunca vão lançar um jogo original de verdade. Foi então que ele descobriu um jogo interessante, Dungeons and Stones. Era um jogo em DAI RPG com gráficos pixelados, que é difícil de achar hoje em dia. Então ele ficou pensando se deveria dar uma chance nesse jogo, porque não é o tipo de jogo dele e só tinha em inglês. O cara é coreano. Mas não custa nada testar, até porque tá grátis, então ele vai dar uma chance. Em Dungeons and Stones tinha muitas classes para escolher: humano, anão, elfo, bárbaro, furry. Ele resolveu não pensar muito sobre o que escolher, porque ele pensa que vai acabar jogando pouco. E assim ele começou a jogar. Fazia muito tempo que ele não jogava um jogo 2D. E assim ele continuou jogando por algum tempo. E quando o nosso prota se deu conta, muito tempo já tinha se passado. Já tinha ficado de noite, ele ficou obcecado pelo jogo. Por mais que ele não queira admitir, o jogo era muito legal. Dungeons and Stones tem muitos personagens que podem ser considerados únicos ou uma verdadeira bosta. Antes de tudo, um NPC aliado é requisitado no jogo. E quando você morre, você tem que começar do zero. E no início foi divertido, mas depois ele ficou no crack tentando jogar aquele jogo, dando rage uma sacerdotisa que tinha curado o boneco errado. A enfermeira até fala pra ele parar com aquela gritaria, mas ele acabou pedindo desculpas. O prota tava no foco pra jogar aquele jogo, memorizando padrões, pensando no que ele poderia fazer, onde ficavam as armadilhas, tudo. O objetivo dele era zerar aquele jogo a qualquer custo. Mas aquele jogo era um jogo fracassado, que não tinha tutoriais na net, nem em inglês e muito menos em coreano. Mas isso não é uma barreira para ele. Não importa o tempo que demore, o objetivo dele ainda é o mesmo, zerar aquele jogo sozinho. Então realmente muito tempo já tinha se passado, por todo aquele tempo que ele passou no hospital. E depois disso, depois dele ter se tornado funcionário público, e mesmo após ele ter sido mandado embora, o nosso prota tinha vivido uma vida inteira, e ainda assim ele continuava jogando aquele jogo com o objetivo de tentar zerar ele. O MC não desistia daquele jogo, não importa o tempo que passasse. A dificuldade daquele jogo era incrível, ele sempre morria, uma morte após a outra. Ele já tinha jogado com todos os bonecos e testado tudo, mas a dificuldade daquele jogo era incrível. Então 9 anos tinha se passado, e finalmente, meus amigos, o prota tinha alcançado a sala do boss final. Ele estava com seu boneco na frente do portal do abismo. O prota estava pulando de alegria, duvidando que alguém tinha chegado onde ele chegou. Ele tinha sacrificado 9 anos da sua vida. 9 anos, meus amigos. Então o jogo pergunta se ele quer entrar na sala do boss final, e obviamente ele clica no sim, mas o jogo avisa que ele pode acabar não voltando, e isso significa perder o boneco dele, mas ele não se importa com isso e clica no sim. Então ele fica pensando no porquê da mensagem de confirmação. Certamente o boss deve ser muito desafiador. Ele fica animado por conta disso, e de jeito nenhum ele ia dar pra trás, não depois de ter chegado ali. Ele não espera ganhar de início, sua estratégia é memorizar padrões e coletar o máximo de informação possível daquele boss. Então enquanto carrega, ele fica pensando sobre isso, sobre como serão os padrões dele e qual será sua ultimate. A ideia de matar o boss pela primeira tentativa até passa pela sua mente, mas ele sabe que isso é meio que impossível. E finalmente o jogo já está quase carregando, mas alguma coisa muito bizarra aconteceu nessa hora. Apareceu uma mensagem escrita tutorial completo. E como assim tutorial? O nosso prota fica perplexo com aquela mensagem. Não só isso, a mensagem estava em coreano e não em inglês. O jogo só tinha em inglês. A situação tinha acabado de ficar mais bizarra ainda. Ele tinha aprendido um segundo idioma só para conseguir jogar aquele jogo, mas não dava nem tempo para ficar perplexo. Outra coisa muito sinistra estava rolando ali. Apareceu uma mensagem escrita: um forte raio de luz se derramou, e o prota começou a sentir uma queimação pelo corpo inteiro, e do nada ele tinha sumido dali. Após isso apareceu uma mensagem escrita: transmissão começou. O prota tinha perdido sua consciência nessa hora, e depois disso ele começou a ouvir uma voz: hoje todos vocês irão deixar esse local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. O prota não estava entendendo nada. Ele estava enfrentando uma situação inacreditável
inacreditável. Tochas ao invés de lâmpadas LED. Bárbaros musculosos para onde quer que ele olhasse. É um esquisitão lá no fundo dando um discurso. Pegue uma arma que se encaixe com você. Tinha muita coisa rolando ali para ele começar a raciocinar. Uma língua que ele nunca ouviu antes, mas mesmo assim ele conseguia entender perfeitamente. Mas então ele chega à conclusão que o melhor mesmo é ele se acalmar e começar a pensar com calma. Se essa for a introdução de um jogo muito difícil, o que ele deveria fazer primeiro? A resposta é óbvia: entender a situação e reunir informações. E então nosso prota começa a analisar o seu corpo. Mãos ásperas, músculos duros e tatuagens. E essa movimentação. Então ele percebeu que seu corpo estava diferente. O prota tinha ficado blindado. Era difícil acreditar que aquele corpo era mesmo dele. Enquanto isso, o bárbaro-chefe continua falando. Aqueles que forem chamados, venham à frente. Finalmente tinha caído a ficha do nosso prota. E ele pensa que ele acabou de tomar na jabirosca. Enquanto isso, o bárbaro-chefe continuou chamando. Terceiro filho de Venom, Karak. Então tal Karak vai até lá e começa a olhar para os lados. Ele finalmente seleciona uma arma. Um machado de 2 cabeças. O chefe fala que aquilo foi uma ótima escolha. Terceiro filho de Venom, Karak. Você é um guerreiro agora. Então finalmente ele chama o próximo. Filha de Peneline. Eimir. Um passo à frente. Aquela situação começa a ficar familiar para o nosso prota. Jovens guerreiros escolhendo suas armas pela primeira vez. E depois disso sendo reconhecidos como guerreiros. O bárbaro-chefe dizendo que a graça de Rafornia esteja com vocês. Então não havia mais dúvidas nenhuma. Aquilo era com certeza uma inicialização do jogo Dungeons and Storms. E aquela com certeza era a rota do bárbaro. O prota lembra que quando ele começou com o bárbaro foi exatamente assim que o jogo começou. O prota fica perplexo, perdido em pensamentos. Aquele era o corpo do bárbaro que ele estava jogando agora há pouco. E ele fica pensando como caralhos acabou ali. Enquanto isso, alguém do lado dele começa a falar alguma coisa. O bárbaro ao seu lado reconhece aquela situação que era do jogo Dungeons and Storms e começa a perguntar se alguém sabe de alguma coisa sobre esse jogo. Olhos confusos e expressão amedrontada. Com certeza ele era diferente dos outros bárbaros que estavam ali. E o nosso blindado chega à conclusão que ele não foi o único que foi teleportado para aquele mundo. Mas do nada, o chefe bárbaro questiona quem que foi que abriu a boca. Em um piscar de olhos, o chefe estava ali na frente deles. O nosso prota nem viu ele chegando perto. O bárbaro-chefe o questiona se foi ele que abriu a boca. Rapidamente o nosso prota responde que não. O Manolo do lado dele tinha feito uma cagada, aparentemente. E se não foi o prota, certamente foi esse cara aqui que abriu a boca. Então o chefe questiona o Manolo. Então foi você? E o rapaz de novo, muito burro, questiona se aquele realmente era o jogo Dungeons and Storms. O chefe ele nem esperou ele terminar de falar e já deu uma lapada nele. A cena foi brutal. O Manolo tinha ido de Vasco. A situação tinha acabado de ficar muito tensa nessa hora. Alguém tinha acabado de ir de Vasco do lado dele. Mas o nosso blindado pensa rápido. E tudo que ele precisa agora é se acalmar. Se ele perder a postura ali, certamente vai de arrasta junto com o Manolo. Então o chefe diz: o filho de Kadua Orn foi possuído pelo espírito maligno. E o chefe anuncia para que todos esqueçam e apaguem da memória tudo que aquele espírito maligno disse. O chefe então procede com a cerimônia. O nosso prota começa a analisar a situação e começa a entender algumas coisas. Informação 1. Pessoas como eu, que entraram no jogo, são espíritos do mal. Informação 2. Você é morto se alguém descobrir. E informação 3. Poderia ser a minha cabeça rolando ali no chão. Então eis a conclusão. O nosso blindado precisa passar por isso sem ser descoberto. Porém, tem um pequeno probleminha aí. O chefe continua fazendo a chamada. Quarto filho de Senik, ser um passo à frente. E o problema em questão é: o chefe continua chamando as pessoas pelo nome. O probleminha é que o prota não sabe o seu nome. O jogo maldito não deu nem o nome do nosso prota. Não tem janela de status e nem nada do tipo. Ele não pode simplesmente adivinhar, sendo que sua vida depende disso. Então nosso blindado começa a articular o plano. As chances são baixas, mas essa é a única chance que ele tem. O prota vai se mover 2 segundos após um nome ser chamado. Pode acabar sendo o nome de algum outro espírito maligno, mas ele vai deixar isso com a sorte. Então o chefe chama: filho de General Bjorn. O prota todo cagado começa a contar. Então 2 segundos já haviam se passado. 2 segundos haviam se passado e ninguém tinha se movido. Então ele decide se mover. Bjorn poderia realmente ser o seu nome. Ou pelo menos ele acha. O chefe fala para o filho de Vendel, Bjorn, ir até lá. Então o nosso prota fica frente a frente com o chefe. Com uma expressão muito séria, o chefe bárbaro começa a encarar Bjorn. E Bjorn, posturado, não mexe um músculo. Mas parece que deu certo. O chefe fala para o guerreiro escolher uma arma. O plano do nosso prota tinha dado certo. Olha só que coisa. Ele tinha passado pela situação mais difícil, mas ele tinha que tomar uma decisão muito importante agora. Para substituir a falta de habilidades e magia, bárbaros têm um corpo extremamente forte. Para começar, o nosso prota ia criar um
bárbaro com foco em combate e curta distância. Então a arma que ele escolheria seria... Tem um suspense aqui. O bárbaro-chefe estranha a escolha do nosso prota. Ele tinha escolhido o escudo. Por mais estranho que a escolha deveria ser, o prota tinha certeza absoluta que aquela era a melhor escolha possível. O chefe então anuncia: filho de Vendel, Bjorn, com isso você se torna um guerreiro. E lá no quarto dele aparece uma mensagem: sincronização completa. Vemos aqui seu computador ainda está ligado por algum motivo. Então lá tem uma janela de status, média de nível dos itens mais 24. Informações sobre o personagem e registro diário foram registrados e dados transmitidos para o administrador. Aqui temos umas informações sobre o nosso blindado. Bjorn, Jendal, nível 1, físico 25, mental 35, habilidade 1, nível dos itens 24, novo mais 24, índice geral de combate 67, novo mais 6. O nosso prota, quando foi a primeira vez que ele escolheu um bárbaro, resolveu escolher um bárbaro com duas espadas, dois espadão, porque parecia legal e provavelmente até eu faria o mesmo. Mas ele morria demais, era meio inviável continuar com aquela gameplay. Toda hora ele morria, então alguma coisa deveria ser feita. O prota começava a pensar como ele poderia buildar esse personagem para conseguir sobreviver mais. Tinha muitas opções: empunhadura dupla, marreta, mangual, mas todas aquelas opções eram dentro da meta Berserker. A gameplay não era muito estável, já que ele mal sobrevivia a todas as suas batalhas. Mas um certo dia ele teve essa ideia: será que um bárbaro precisa ser usado como dealer mesmo? Bárbaros são uma raça com alta vitalidade e força. Apesar deles não serem tanques naturais como os anões, eles ainda têm a base para ser um tanque. O prota então chegou à conclusão: por mais chato que seja a gameplay de escudo, seria um verdadeiro desperdício jogar toda a sua pesquisa por água abaixo. Então ele decidiu se acometer a essa build. E realmente, a gameplay do escudinho estava compensando. Aquela build era muito overpower. O prota tinha acabado de achar uma build broken. E por isso, meus amigos, nosso prota tinha escolhido o escudo. A cerimônia de inicialização já tinha terminado. E os portões estavam sendo abertos. Todos os novos guerreiros estavam lá, de prontidão. Após a cerimônia de inicialização, os novos guerreiros devem adentrar o labirinto. É o labirinto da cidade de Rafônia. O bárbaro-chefe então fala para todos os guerreiros partirem, dizendo que o destino deles está naquele lugar. E assim sendo, todos saem correndo. E o prota ali no meio se misturando. É o que mais faz sentido agora. Nosso prota vai ficar fazendo RP de bárbaro. Mas alguma coisa parece errada enquanto o nosso bárbaro segue os outros bárbaros. Algum tempo já tinha se passado. O bando de bárbaro tinha se perdido. E aquela não era a primeira vez. Eles estavam tendo dificuldades para encontrar o portal do labirinto. Então eles começavam a ocupar uns aos outros, trocando de líderes a todo tempo. E dessa vez a bárbara Eniar pega o grupo para liderar. Todos concordam e ela parece muito confiante. E o prota fica pensando sobre ela. Porém, depois de um tempo, ela também acaba se perdendo. O bando de bárbaro tá ficando sem tempo. Eles precisam chegar até a entrada do labirinto. E o pessoal começa a jogar a culpa em Eniar por ela não conseguir liderar o grupo. O prota começa a pensar que esses bárbaros não têm cérebro. Os caras são muito burros. Então ele decide tomar uma atitude. O prota aborda Eniar e ela pergunta se Bjorn foi lá pra caçoar dela também. Ele diz que não, e foi lá só pra ensiná-la a achar o labirinto. Eniar fica espantada. Pergunta pra ele se ele realmente sabe como chegar até lá. Ele diz que sim, que é meio óbvio. É só seguir quem tá indo pro labirinto. O grupo de exploradores que estavam indo para o labirinto passa por lá e começa a caçoar dos bárbaros. Aparentemente eles são motivo de chacota pelas outras raças. Eniar então entende, e ela decide tentar. O prota começa a pensar que a falta de intelecto deles é preocupante. Bom, o grupo de bárbaros segue o plano de Eniar. E finalmente eles chegam na frente do portal do labirinto, a sagrada dimensão de batalha. O prota fica preocupado, aquele era mesmo o labirinto. E ele se questiona se entrar no labirinto seria mesmo a decisão certa. E naquele ponto ninguém perceberia se ele deixasse o grupo. Fazia sentido ele pensar sobre isso, pois ele não tinha nenhuma experiência em combate. Ele passou a maior parte da sua vida em um hospital. Ele questiona se alguém como ele poderia vencer no labirinto. Então ele cita uma tal taxa de Rafônia que precisa ser paga. Essa tal taxa é um dos sistemas mais perversos dentro do jogo. Todos os cidadãos precisam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade. E são finalizados se não conseguirem. Há alguns meios de obter dinheiro, mas os mais comuns são: primeiro, entrar no labirinto e lutar contra os monstros. Segundo, trabalhar em bares da vila. Ou em outros lugares, comércio, coisas do tipo. Mas o problema do nosso prota é que ele é um bárbaro. E ninguém contrataria um. Nesse jogo, a única forma que um bárbaro pode fazer dinheiro é dentro do labirinto. Então, literalmente, nosso prota não tem escolha. Sua única opção é entrar no labirinto. Enquanto ele tá lá pensando, faltam apenas 10 minutos para a entrada fechar. E esse labirinto só abre uma vez por mês. E se o nosso prota não entrar no labirinto, ele vai ter que sobreviver um mês com as rações que o chefe deu para ele. E depois disso, nem as rações ele vai ter mais. E no mês seguinte, ele vai ter que entrar no labirinto sem ter mesmo as rações que o chefe deu para ele. Então é meio óbvio que o melhor momento para entrar no labirinto seria agora mesmo. Porém, é fácil pensar, mas não fazer. O medo está paralisando o corpo do nosso prota. Nesse momento, alguém
ninguém chega atrás dele. Era a Enier. Que surpresa. Ele chama ela de terceira filha de Peneline. E ela corrige, eu sou a segunda. Ela diz que os dois precisam se apressar para entrar no labirinto, porque o portal já está se fechando. E realmente o portal estava ficando menor. O Prota então diz para ela entrar primeiro, que ele vai logo atrás. Antes disso, Enier agradece a ajuda que o nosso Prota deu para ela. E o nosso blindado diz que não precisa agradecer. E ela continua, perguntando o que ela precisa fazer para ser sábio igual ele. Ela nunca tinha visto um bárbaro tão esperto como o nosso Prota. Então Bjorn pensa, só nascendo de novo. Mas ele precisa responder ela, então ele fala que é melhor ele dizer que você precisa pensar antes de agir. E aparentemente colou. Ela diz que entendeu. Ela agradece pelo conselho e diz que certamente atribuirá o favor que ele fez para ela. Mas claro, se ela voltar viva do labirinto. Dentro do jogo, bárbaros são conhecidos por não sentirem medo. E na vida real eles não parecem muito diferente disso. O Prota decide perguntar para ela se ela não tá com medo. Enier faz uma expressão séria e fala que se isso não é natural, pois ela diz que está com medo, mas ela nasceu como uma guerreira. Além disso, ela não tem escolha, pois se ela não sobreviver lutando, ela vai acabar morrendo. Então nosso blindado pensa que todos aqueles bárbaros estão na mesma situação que ele. Nenhum deles tem escolha. Mas Enier tenta animá-lo, dizendo para eles sobreviverem e se encontrarem de novo. Foi provavelmente por isso que os bárbaros aprenderam como superar seus medos e seguir em frente. Eles são verdadeiramente incríveis. E o nosso Prota também é um bárbaro. Falta apenas 1 minuto para o portão fechar. Então ele decide partir. O nosso Prota tá cagando de medo, mas ele não tem escolha. Sua única opção é entrar no labirinto. E olhando pelo lado bom, além do nosso Prota ter um físico cabuloso de um bárbaro, ele também tem um conhecimento daquele mundo. O conhecimento e a experiência de 9 anos. Então no último segundo ele adentra o labirinto, dizendo que vai sobreviver a qualquer custo. Finalmente entramos. O lugar parece escuro e só dá pra ouvir barulho de água caindo. O Prota fica ali tentando entender a situação. Alguma coisa parece muito errada ali. O nosso blindado não faz ideia de onde que ele foi parar. O nosso Prota pensa que quando se trata de Dungeon and Stones, ele é um verdadeiro especialista. Foi assim que ele chegou a essa conclusão. Caso ele combine o corpo robusto de um bárbaro com todo aquele conhecimento e experiência do outro mundo, certamente o nosso blindado pode sobreviver. Foi isso que ele pensou quando chegou naquele mundo. Mas alguma coisa parece que já começou a dar errado ali. Não era possível ver nada, estava tudo preto. E não fazia sentido, pois todos trouxeram armas, ninguém trouxe tochas ali. Então ele começa a pensar sobre o mapa do jogo. Por ter cristais espalhados pelo jogo, nesses mapas não tem necessidade de trazer tochas. Então ele começa a pensar mais sobre isso. Então ele finalmente chega à conclusão que essa é a região escura. A região localizada no canto mais distante do labirinto. A área super rara, que não tem luz. Mas normalmente não se começa nessa região. Ela fica muito distante do mapa. Mas isso não é garantido, pois esse não é o jogo, realmente. Agora aquilo era a vida real. Mas por hora, ele tenta abrir a janela de status. Só que nada aparece. Janela de equipamento, informações do personagem de status, inventário, habilidades, registro de diário. Ele tinha tentado de tudo, mas nada funcionava. E ele já estava muito puto com aquilo. Não tinha por que ficar ali parado, então ele resolve se mexer. Indo para uma região aleatória. Indo para uma direção aleatória. Então nosso Prota parte, no meio da escuridão, sem enxergar nada. Por estar muito escuro, o ritmo do nosso Prota é lento. Ele tem que andar devagar. E pensa se engatear não seria melhor. Mas nessa hora alguma coisa acontece. O nosso blindado tinha acabado de pisar em uma armadilha. Bjorn tinha pisado em uma armadilha de Goblin. Aquilo doía como um inferno, mas ele pensa rápido e chega à conclusão que não pode emitir som nenhum ali. Se aquilo era uma armadilha de Goblin, certamente tinha algum Goblin ali perto que colocou aquela armadilha. Então nosso Prota tinha que ficar esperto, porque o Goblin estava ali perto. Ou será que não? Poderia ser que o Goblin estivesse longe, mas isso se ele tiver sorte. Porém, em Dungeon and Stones, pensamentos como esses são os mais perigosos. Você deve sempre considerar o pior cenário possível. Se tinha uma armadilha, certamente tem um Goblin ali perto. E se o Goblin ouvi-lo, vai acabar encontrá-lo. Muito debilitado porque acabou de cair uma armadilha. O Goblin vai esperar de longe, manter uma distância segura, enquanto espera as forças do nosso Prota se esvair. É por isso que Bjorn precisa se manter em silêncio, pois é assim que Dungeon and Stone funciona. Naquela armadilha tinha veneno paralisante, então a situação já estava preta ali. Bjorn começa a reclamar pois não tinha uma bota de couro, dela uma chinelinha safada pra ele ali. Mas não é interessante ficar ali murmurando. Ações devem ser tomadas. Se o nosso Prota deve lutar, então é melhor que ele faça isso quanto antes. Pensando nisso, ele começa a chamar pelo Goblin. O veneno já tinha se espalhado, seu pé direito ficou dormente. E assim o nosso blindado continua chamando pelo Goblin. Depois de um tempo chamando, o nosso Prota ficou com raiva e começou a xingar o Goblin. Por mais que ele chamasse, ainda parecia tudo em silêncio. Ele até começou a cogitar se está ficando louco, porém ele continuou gritando ali, na esperança que o Goblin saísse, pois mesmo que ele estiver dando uma de doido ali, pelo menos ele vai ser um doido que sobreviveu. Sua mãe é um Goblin, seu pai é um Goblin também. Olha os xingamentos do cara. Seus irmãos também são Goblins. Ofensas pesadas rolando aqui, enquanto isso o nosso Prota perdendo sangue, hein? E é por
isso que você também é um Goblin. Finalmente o safado apareceu, e não é que ele tava lá ainda, porém o nosso prota não consegue enxergar nada no meio da escuridão. Ele só consegue ouvir os passos. E parece que os insultos deu certo, cara. O Goblin se sentiu ofendido e foi lá tirar satisfação. Provavelmente o nosso prota começou a ouvir passos, pois começou a se distanciar do Goblin, fazendo com que o Goblin se mexa para ficar mais perto. Já que ele estava mantendo uma distância, nosso blindado resolve apertar o passo para conseguir fugir do Goblin. Porém, o Goblin começou a correr atrás dele também. Então nosso prota tinha ficado em um impasse, pois o Goblin não chegava nem muito perto e também não ficava muito longe. O safado estava mantendo uma distância segura. Sempre quando o prota parava, ele também parava. O safado estava muito feliz, pois sua presa estava sangrando e perecendo. O Goblin nem estava dando conta de segurar sua risada mais. Então era hora de mudanças de plano. O nosso prota resolveu se fingir de morto. Provavelmente era o que o Goblin estava esperando que acontecesse. Só que o safado é meio esperto, ele tá analisando a situação. Por algum motivo, o Goblin tá demorando muito para se aproximar. Então do nada ele taca uma pedra na cabeça do nosso prota. O Goblin tava atacando pedra para verificar se ele tava morto mesmo. E isso deixou o nosso blindado muito puto. Bjorn pensa que os Goblins são ainda mais espertos que os bárbaros. Finalmente o Goblin decidiu se mover. Quando ele estava prestes a tocar o bárbaro, o Goblin percebe que o bárbaro não tinha morrido. Bjorn, então no puro ódio, se levanta e tenta agarrar o Goblin, que consegue desviar no último segundo. O safado tava fazendo o nosso prota de bobo. A distância não tinha sido suficiente, porém o nosso prota sente uma energia fluindo em todo o seu corpo. É como se fosse um instinto de sobrevivência. Seu corpo estava se mexendo sozinho. E finalmente o nosso blindado conseguiu pegar aquele safado. Bjorn então parte pra cima dele. A força que ele estava sentindo era incrível. Sua capacidade física era muito diferente do corpo dele no outro mundo. Então ele não perde tempo e começa a espancar aquele Goblin fudido. O nosso blindado certamente levou pro coração o que aconteceu ali. Ele amacetou o Goblin na porrada. Sem usar arma, foi na mão mesmo. O safado do Goblin se lascou. Bjorn então se prepara para finalizar ele. E finalmente, meus amigos, o Goblin foi de arrasto. E Bjorn ganha experiência. Aqui o Goblin tá só a tosse do cachorro. E ele começa a sumir, virando fumaça. Interessante. O prota fica surpreso com aquilo. Aquilo é como se fosse no jogo mesmo. No lugar do Goblin, ficou uma esmeralda vermelha. Aquela é a moeda usada no jogo. Um cristal mágico de classificação 9. E o valor dela é um pedaço de pão. Depois de ter passado por tudo aquilo, a recompensa foi um pedaço de pão. É, meu caro Bjorn, é rir pra não chorar. Certo, agora é hora de organizar os pensamentos. Esse lugar é um mundo onde labirinto e monstros existem. E monstros mortos deixam itens para trás. E fora do labirinto, existe uma cidade onde outras raças convivem. Não havia mais dúvidas nenhuma. Aquele certamente era o jogo Dungeons and Stones. Porém, aquilo era real. Então o prota não podia confundir isso com o jogo.